o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas antes de mais nada, eu desejo tudo de bom a vocês. Para iniciarmos o trabalho de hoje, nós vamos ler uma página do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que diz assim: Não procure colecionar tesouros apenas na terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueças de que quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que, se avarento, colecione os tesouros de boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, bondoso coração, te pedimos forças para encararmos as adversidades que sempre se apresentam para a gente. Ampara nossos irmãos que estão aqui acompanhando conosco e luz para todos, que assim seja. Meus amigos, a nossa conversa de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 10 a 12. Esses itens estão dentro do capítulo que se chama Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse material está ligado, a temática de hoje está ligado aos textos bíblicos, e muito especial no que a gente vai falar na noite de hoje, em que o título é Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Esse conteúdo ele vai estar ligado a dois trechos que Kardec retirou de O Evangelho. Estão em Lucas 12, versículos 47 e 48, e João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai fazer uma leitura comentada, uma perspectiva de aprofundar um pouco mais a nossa temática de hoje. Então, como já disse, o tema de hoje é Muito se pedirá aquele que muito recebeu. E o item 10, nós trabalhamos 3 itens, né? O 10, 11 e o 12. O 10 e o 11 são as citações bíblicas. E o 12 é a explicação que os espíritos vão trazer para a gente. O texto de hoje ele vai elucidar bastante isso para a gente. Então, o item 10 ele vai falar assim: O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá aquele que muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Esse, como eu falei, está em Lucas 12, 47 e 48. Então, antes de a gente aprofundar, a gente vai entender o que ele está falando. Ele está colocando duas situações aqui. Dois tipos de servo. Servo que sabe da vontade do Senhor e descumpre essa vontade. E do servo que não sabe da vontade do Senhor e faz algo contrário a essa vontade. Em linhas gerais, ele está falando da ignorância, né? Ele está falando de alguém que sabe o que é correto, se equivoca, e alguém que não sabe o que é correto e também comete o equívoco. Ele está falando que existe um peso diferente para essas duas atitudes. Ele fala que é muito mais grave a atitude daquele que sabe e descumpre a lei do que a atitude daquele que não sabe e também descumpre a lei. Então, aí encerra faz ensejo ao tema de hoje, porque muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, o princípio da doutrina cristã
que vem nos traduzir as leis de Deus é mostrar que aquele que sabe mais, à medida que a gente vai aprendendo mais, muito será estimado das nossas ações. Então, aquele que está aprendendo cada vez mais, que está se instruindo mais, que está nas lides, ele será mais exigido. Em enredo bem geral, nós cristãos seremos mais exigidos do que aqueles que não conhecem a mensagem do Cristo, tal qual conhecemos. A infração das leis produzida por eles, que não sabem da lei, tem um peso diferente do nosso. Não é que são isentos, mas ele tem um qualitativo diferente. Beleza? Então essa é a primeira introdução. É o que o texto bíblico está deixando bem claro aqui para a gente. No item 11 vai falar assim: vim a este mundo para exercer juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós estamos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vós permanece o vosso pecado. Então, o segundo texto, ele é um reflexo do primeiro texto. Ele está falando agora, usando uma metáfora. Em João 9, 39 e 41, João está usando uma metáfora similar usada por Lucas. Só que o Lucas usou a alegoria do servo, que sabe a vontade do Senhor. Enquanto João pegou uma fala direta do Cristo para exemplificar, colocando a questão do ver e do não ver, relacionado ao pecado. Aquele que vê é aquele que conhece a palavra do Cristo, é aquele que sabe, e naturalmente acaba tendo maior peso, maior envergadura no seu saber. Contudo, e naturalmente, será mais exigido para que ele possa naturalmente conseguir exercer as incumbências, o viver de acordo com sua fala, com sua forma de existir. Mas o cego que ele coloca aqui, o cego ele é aquele que não sabe. E ele faz uma contraposição, né? Ele fala que o que vê entra em pecado e o que não vê não tem pecado. Então ele está falando justamente dessa relação. Porque o pecado, na palavra utilizada por João, o pecado ele está associado à ideia do você saber. E o pecado aqui, a gente pode trazer para a nossa compreensão espírita, é o equívoco, né? É o erro. É a falta que a gente comete no dia a dia. É aquele que sabe da caridade e não a exerce quando a oportunidade lhe aparece. Ou é aquele que deve amar e quando a oportunidade lhe aparece, ele não ama. Então a gente vive nessa situação tentando compreender um pouco melhor a vida. E esse é um dos temas mais difíceis de serem aprendidos, porque ele nos traz responsabilidade. Desculpa. Essa responsabilidade está associada ao saber, a busca de aprender mais. Naturalmente, a vida vai nos colocando aprendizados novos. Isso coloca nos nossos ombros de religiosos, cristãos, espíritas, uma responsabilidade significante, porque a gente passa a compreender o mundo dentro de perspectivas muito firmes, muito claras, muito estabilizadas. E isso cria para a gente uma magnitude de saber muito grande, o que naturalmente cria para a gente uma responsabilidade muito grande. Bom, mas agora vamos mergulhar na fala dos espíritos para a gente aprofundar e sair de uma interpretação introdutória que a gente fez até agora e vamos aprofundar um pouco mais. No item 12, os espíritos vão começar falando assim, através da anotação de Kardec. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratica é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém,
achar-se-á espalhado somente no seio das seitas cristãs, mas dentro destas, quando há que não o leem. Dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Aqui Kardec está colocando uma assertiva de uma amplitude absurdamente grandiosa, porque ele não fala só no saber, no ouvir, ele está falando no compreender. E aí ele faz uma observação, porque às vezes a gente, em linhas gerais, coloca assim: todo aquele que está dentro de um grupo religioso, ele tem o aprendizado que essa religião apresenta. No nosso caso, a gente acha que alguém que está dentro da casa espírita, que frequenta as reuniões, que participa dos estudos, é alguém que tem um conhecimento cristão espírita. Contudo, ele acaba colocando aqui para a gente que não é bem assim. Ele fala que existem muitas pessoas que estão ali e não estudam, não leem. E são pessoas também que estão ali e que não compreendem, às vezes leem e não entendem a magnitude, porque permite que aquele conhecimento permaneça envolvido pelos seus preconceitos, pelas suas ideias, pela sua particularidade, pelo seu ponto de vista diminuto, sem querer buscar uma grandiosidade maior que está para além do que ele conhecia até então. Isso leva essas pessoas a terem um elevado nível de ignorância perante a lei, o que naturalmente coloca elas em patamar diferente daqueles que já compreendem o conhecimento espírita e o vivem plenamente, vivem em suas máximas potencialidades individuais. Esse que realmente compreendeu e não aplica, ele é diferente daquele que às vezes está inserido nesse meio religioso, não aplica. E aí a gente volta lá na passagem, quando ele coloca os fariseus. Os fariseus, se vocês sabem muito bem, são aqueles que estão dentro do templo religioso, eram os doutores da lei, eram as sumidades no saber religioso da palavra de Deus, e eram aqueles que cometiam muito equívoco. E aí Jesus coloca que eles eram cegos porque eles estavam falando, decorando, recitando a palavra de Deus, mas eles não compreendiam. E ele fala que quando ele está ali de frente de Jesus, escutando Jesus, tendo uma nova visão, ele está compreendendo, ele está entendendo a palavra do Cristo. E aí, sim, ele está ganhando responsabilidade. E ele passa a viver, como ele colocado ali para ele, em pecado, porque se ele conhece e continua cometendo os mesmos equívocos, ele continua vivendo, ele cai num equívoco muito mais grave. E aí a gente começa a pensar na nossa vivência no dia a dia, o quanto a gente já sabe da doutrina espírita e a gente se furta a aplicar no nosso dia a dia. Será que realmente a gente está conseguindo colocar? Porque a nossa responsabilidade será maior ao ser cobrado sobre essas. E a responsabilidade não será cobrada por um espírito que vai aparecer para a gente e nos colocar naquilo. Vai ser nós mesmos, por nossa consciência, porque quanto mais sabemos, o nosso nível de consciência vai se dilatando. E a partir do momento que a gente comete o equívoco, que a gente se defronta com as dificuldades que esse equívoco vai nos proporcionar, a gente entra num processo de remorso, a gente entra num processo de culpa, a gente entra em processos dolorosos, emocionais, que ficamos nos cobrando aquilo. E muito naturalmente, o que acaba ocorrendo? Esse espírito ele acaba querendo ressarcir dessa dificuldade. E quando muitas das vezes a gente, muito naturalmente, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente falha, a gente guarda conosco, e aquilo mexe com a gente guarda conosco o desejo desesperador de passar novamente por aquela experiência e querer se assumir, se apropriar
das melhores ações. E isso naturalmente é muito natural porque está ligado ao princípio da reencarnação. A reencarnação é oportunizar para a gente novas experiências em que, dentro de um contexto, a gente vai ter a oportunidade de nos decidirmos ante a dificuldade, com aquele mesmo conteúdo emocional, e aí vivenciarmos uma nova face ante a nossa proposta, que está inserida dentro de nós. Então a gente precisa ser forte ante as provações que se apresentam para a gente. Às vezes é tão difícil a gente assumir a melhor decisão, porque a melhor decisão às vezes está corroendo a gente está acostumado a viver de forma não de acordo com as nossas emoções equivocadas, egoístas. E às vezes a exigência é a gente se abstrair disso. E a gente talvez não consiga fazer isso. E esse peso ocorre sobre nós diariamente. Mas a gente precisa encarar isso com bastante sobriedade. E quando a gente está um tanto confuso assim, é importante a gente pedir ajuda. Buscar um porto que nos direcione. A terapia psicológica, o diálogo fraterno, são opções para que a gente possa abrir, visualizar, receber uma nova visão sobre aquela problemática e ganharmos forças para a gente continuar batalhando, e vencermos as adversidades. E Kardec continua. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos comunicam por toda parte. Nenhum dos que recebem diretamente ou por intermédio de outrem podem pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessadas e curiosas, sem que lhe toque o coração, e não se torne nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Kardec aqui agora nos coloca numa situação extremamente delicada, porque ele coloca que a doutrina espírita ela foi produzida através do conhecimento dos espíritos de uma forma muito fácil de ser compreendida. Reduz abaixo o nível de alegoria, que são riquíssimos os textos evangélicos, que exigem de nós uma interpretação, uma visão de tempo, uma visão de simbologias, de contextualização de simbologias com tempo, com momento, com circunstâncias. E meio a isso tudo, a gente ter a capacidade de decodificar aquilo. A doutrina espírita não, ela é muito simples, ela vai direto. Os espíritos explicam com muita clareza sobre esse princípio, os princípios da doutrina de Jesus. E acabam trazendo para a gente muita luz para o nosso dia a dia, que a gente possa amplificar a nossa forma de ver, a nossa forma de entender, a nossa forma de sentir a vida. E os espíritos continuam. Os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis, são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegaste o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem por si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Ele coloca com muita clareza, com muita retidão,
o sentido de que a mediunidade, ela traz também um agravante, porque muitas das vezes o medianeiro ele está sendo autor da mensagem espírita, ou da mensagem psicofônica, da mensagem psicografada, psicofônica, ou ele está visualizando situações que estão ligadas à sua própria manifestação íntima, que estão ligadas à sua própria essência, aos seus próprios equívocos, e mesmo assim não o corrige. E torna cada vez mais grave essa situação. Quanto maior a nossa intimidade com o mundo espiritual, o nosso aprendizado, maior são as nossas responsabilidades. E tudo isso nos será cobrado. Tudo isso nos coloca diante de nós. E lembrando, a cobrança não será de alguém sentado numa cadeira para bater um martelo como um juiz. Será de nossa consciência ante as dificuldades. Porque vamos construir desafios, montanhas, e quando estivermos diante delas, nós vamos nos culpar, porque compreenderemos que nossas ações construíram aquilo. Isso vai nos dar bastante angústia e vai nos prender a situações cada vez mais difíceis. Então, a melhor forma de evoluirmos é encararmos os desafios da vida. Aceitar é uma das partes mais difíceis, porque às vezes a gente quer melhorar coisas, situações, mas a gente não aceita. Não aceitar é o primeiro e maior obstáculo. Precisamos aceitar. E isso exige da gente muito, muito, para que o nosso orgulho abaixe e a gente encare aquela situação e viva um mundo de exigências. E eles concluem: por essa sentença, se fosseis cegos, não tereis pecado. Quis significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos de sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber nos conselhos que os espíritos dão. Alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número de escolhidos. Ele traz uma relação de muitos chamados e poucos escolhidos. Ele está falando que essa relação dos escolhidos está diretamente ligado àqueles que estão conseguindo vencer essas adversidades, suportando as responsabilidades. Mas ele também coloca que muitas das vezes a gente tem uma visão mais negativa da coisa, né? Se eu errar, eu serei punido. Mas também, se eu consigo me manter reto, vencer as provações dentro das minhas forças e possibilidades, eu naturalmente vou aquisicionar valores muito fortes, muito potentes, e eu vou encontrar o verdadeiro valor. E aqui, finalizando o nosso estudo, a gente gostaria de trazer reflexões, uma das principais para a gente, né? O mundo que estamos vivendo, esse mundo que a gente está conectado com os nossos sentidos, a realidade que estamos observando, ela não é a verdadeira realidade. Ela é um mundo material. Estamos observando através dos sentidos do corpo físico. E isso traz para a gente uma visão pequena. Coloca-nos em pé de vivermos as experiências que o mundo vão nos corresponder, o mundo material. Mas somos espíritos. Nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós iremos desencarnar. Toda vez que estamos no mundo material, sabemos de uma coisa: em algum momento a gente vai desencarnar. Quando vivemos no mundo espiritual, a gente sabe que vai chegar um determinado momento que a gente não vai precisar mais nascer. A gente vai ficar lá permanentemente.
E isso nos estimula, não traz alívio. Temos que fazer as melhores escolhas no nosso dia a dia. Pensemos nisso. Muita paz e vamos agradecer a Deus. Deus, Pai de infinito amor, Jesus, irmão maior. Nesse momento só temos a te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz a todos. Que Jesus possa estar abençoando vocês e a todos nós, hoje, agora e sempre. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!